você consegue às vezes comprar um imóvel, por exemplo, na planta, que você vai pagar uma entrada, vai pagar um parcelamento, chega na entrega do imóvel, você quita com financiamento bancário, por exemplo, e às vezes a locação do imóvel paga a parcela. Então, no fim, a tua exposição de caixa, às vezes é de 40% a 50% do valor do imóvel. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Raulzinho Conecta. Hoje o nosso bate-papo é essencial para quem vive, respira o mercado imobiliário do litoral. A gente vai falar sobre o cenário atual e os desafios e oportunidades para corretores e investidores. E como se destacar no setor que cada vez mais cresce e fica competitivo. E para isso hoje a gente trouxe aqui dois grandes especialistas, Guilherme Volk, que atua como educador e mentor de corretores, e Diego Oliveira, especialista em inteligência. Diogo Oliveira. Não fala Diego, cara, que meu Deus, já tô ficando com ranço desse nome aí. O pessoal vem, cara. O cara confunde meu nome com o Diego. E esse aqui não confunde o sobrenome. Meu problema é o Volk ali, que cada um fala uma coisa diferente. De jeito diferente. É Volk. É Volk, então. Tem gente que fala Volk, tem gente aí escreve errado. O Diogo Oliveira, especialista então aí em inteligências de dados do DWV. Sejam muito bem-vindos, tá? Desculpa. Não tem problema, vou te chamar de Fúvio. Vem de Flávio. Já vou descontar, já, calma. Vai chegar a tua hora. Eu vou pedir um pouquinho ali para vocês então se apresentarem, tá? Se puder falar meu nome certo, daí também. Fique à vontade, tá? Vai ser tu então, vai lá, né? Meu lindo, fala aí, cara. Já aproveita até para corrigir teu nome aí. Né? Tá, então tá bom. Diogo, da DWV, cofundadores juntamente com Dagoberto Fagundes e João Varela. É um prazer a gente estar aqui hoje, né? Falando aqui com o Fúvio, não, brincadeira. Com o Flávio, com o Gabriel, para discutir um pouquinho sobre o mercado. A gente vai trazer um pouco de dados, né, sobre como está o cenário, o panorama aqui. E vai ser um prazer compartilhar com vocês. Guilherme Volk, dono de imóveis, especializado na venda de imóveis de alto padrão em Balneário Camboriú, litoral norte de Santa Catarina. E também sou fundador da Bihard Educação, uma empresa que hoje atende o mercado imobiliário através do ensino, onde nós temos cursos, treinamentos, mentorias, grupo de mastermind. Recentemente lançamos uma plataforma multidisciplinar para o mercado imobiliário, através da Bihard também, palestro no Brasil e agora começando a dar os primeiros passos fora do Brasil, aí, já com palestras realizadas em Portugal e novas datas já fechadas para 2025 também. Também sou sócio da Citali, curadoria imobiliária de alto padrão, trabalho no mercado de luxo de Balneário Camboriú, uma imobiliária boutique, né, que está se formando a partir de agora. Estou em 11 anos de mercado imobiliário, mas a Citali ela nasce agora no início de 2025. Deixa eu só falar um negócio aqui que eu não quero ficar por baixo. Você falou que está palestrando fora do Brasil, né? Para quem não sabe, a DWV agora fechou com o primeiro cliente internacional, 2025. A gente fechou com a consultora de Dubai. Então, você que quer vender imóvel de Dubai, entra no aplicativo, tem a aba internacional ali, vai ter uma consultora de Dubai para você conhecer o mercado lá. Tu vai arrumar uma palestra para mim lá em Dubai, cara? Primeiro eu tenho que ir antes, né? Não, vamos junto. Então, eu nem fui para lá ainda. A hora que o Sheik convidar lá, a gente leva junto. A gente não pode ficar para trás, né, Flávio? Raulzinho, clientes na Irlanda, Dubai, Estados Unidos, tem que embasar, galera. Vocês são muito gringos. Agora com esse empreendimento no DWV ficou mais fácil ainda. Então... É isso aí, gente. Eu acho que não precisa, né, Guilherme? O cara que for pesquisar Guilherme Volk no Instagram, ele com certeza vai achar o teu primeiro, mas deixa o teu arroba, Diogo, deixa o teu arroba aí louco. Também. Pra galera que quiser pesquisar e seguir, por favor, gente, a hora do jabá comercial é agora, né? Já no começo, assim? Já. Arroba Gui Volk, meu sobrenome não é muito fácil de soletrar, é Gui de Guilherme Volk, W-O-H-L-K-E. É uma sopa de letrinha, mas, cara, escreveu Gui W-O, já aparece eu ali de cara, não tem muito erro. Legal, é que pode seguir o nosso Instagram da DWV, que é DWVapp, e a gente também tem um canal no YouTube, né? Para quem não sabe, nosso podcast foi eleito o podcast mais influente do mercado imobiliário no ano passado, que é Segredos Imobiliários, né? Então, assim como você, a gente compartilha também muita informação, muitos dados lá, e a gente acredita muito nesse modelo, que é de compartilhar informação, porque a gente está aqui para... O objetivo, né, de a gente estar aqui é para levar a régua do mercado imobiliário, porque quando a maré sobe para todo mundo, né? Então, todos os barcos flutuam um pouco mais alto. Essa é a nossa intenção. Pois, então vou deixar o arroba das empresas aqui também, bihard.educação, BEHARD.educação e também arroba
Imóveis Citali, com 2 L's e I no final. Muito arroba. Né? Muito arroba. Agora que todo mundo marcou lá, já bota a seguir. Tu tá parecendo um fazendeiro, tanta arroba. Cara, volta pra parte de sistema que Bora, de piada, bora, tu vamos vai lá. mal, cara. Mas, Diogo, conta pra gente um pouco aí. Tu tem cara de que é uma pessoa do TI. Qual é a tua função no DWV hoje? Tu é o cara dos dados? Qual que é a tua função lá? Cara, então você errou muito nisso aí. É o óculos, né? O óculos deixa o cara mais inteligente, né? Parece, né, inteligente, mas é o óculos. Não, eu faço a parte comercial da empresa. A DWV tem o Dagoberto na frente da parte operacional, marketing também da DWV. O João Varela, ele é o responsável por produto, ele que é a parte de desenvolvimento. E eu sou esse cara que vem aqui tomar café, o comercial, né? É tido o cara como que não trabalha, né? O cara que é só de bate-papo aí. Mas é o cara que faz a frente, né? Exatamente. A gente está ali com o facão na frente, desbravando, né? Então, o DWV é uma ferramenta hoje dispensável para o mercado imobiliário, está no Brasil inteiro. Conseguimos iniciar um trabalho muito bom em São Paulo, então a gente fechou. O ano passado para nós foi excelente porque a gente, além do cliente de Dubai, que a gente conseguiu também, fechamos com a Cirela, a maior incorporadora do Brasil, com a Trisul, com a Iven, então com a Elbor também, e várias outras que a gente está fechando. Então, a gente percebe que o quanto que esse trabalho, né, comercial tem sido feito muito bem. E isso não é mérito apenas meu, mas é todo um time, toda uma equipe que está junto. E não somente isso, né, porque o importante para o comercial é saber entender o que ele está representando. O Guilherme tem uma frase que eu peguei para mim há muito tempo atrás, né, que ele diz o seguinte, que a gente tem que ser a extensão do produto que a gente vende. Então, e a gente saber o que a gente oferece nos dá muita base para a gente ter segurança para apresentar isso lá na frente para o mercado. Então, assim, tanto eu quanto o pessoal do comercial, a gente tem muita vontade de estar trabalhando, representando a DWV, porque a gente sabe que a entrega é muito grande. Porra, cara, tu tá me citando por aí, hein? Viu? Citação. Tem gente que cita Sócrates, tem gente que cita Sêneca, você cita Guilherme Volk. Mas é isso aí. Aqui em Navegantes também não é diferente, né? O DWV tem um peso para gente, para nós que estamos todo dia na rua, com o cliente, com as construtoras, muito grande. E não só aqui, né? Mas na região toda aqui de Santa Catarina, eu acredito que o DWV hoje seja o maior aplicativo e onde os corretores têm a preferência de uso realmente, né? O DWV, ele democratizou o acesso à informação. Exatamente. Há 11 anos, quando eu queria ter acesso às tabelas das construtoras, eu tinha que ligar para cada uma delas. Algumas que eu já tinha relacionamento, daí eu podia chamar no WhatsApp. Naquela época ainda, o hábito era que cadastrasse o meu e-mail e eu recebesse essas atualizações por e-mail. E eu pensava, cara, não tem cabimento isso, porque tem construtora que manda, tem construtora que não manda essa atualização mensal. Daqui a pouco eu ofereço o imóvel num valor para o cliente e essa tabela virou, eu não acompanhei, a unidade foi vendida, eu não tenho. Então, a gente tem que estar sempre em contato com essas construtoras. Cada vez mais novas construtoras surgindo. Então, assim, eu sabia que existia uma construtora, quando eu estava andando na rua, passava por um tapume, e eu disse assim, opa, essa construtora eu não conheço. Mandava uma foto no grupo da empresa e via se alguém conhecia aquela construtora para a gente poder ligar e pedir a tabela. Cara, hoje tu abre aqui na palma da mão, o DWV está ali, te dá acesso às principais construtoras. Ela facilitou o acesso à informação, ao conhecimento. Ali tu tem material, porque também era um outro problema. Tu pedia o material, demorava às vezes 1 dia, 2 dias, 1 semana para tu receber um material de um empreendimento. E esse tempo, se você perde o tempo de encaminhar um material para um cliente, às vezes você perdeu o cliente. Então, ele democratizou o acesso à informação e acelerou o processo de venda para o corretor. É isso aí. Eu acho que todo corretor já foi frustrado de pegar a tabela da construtora, tu vai fazer o atendimento, quando vai formalizar a proposta, que vai na construtora e diz, esse aí Já foi. já foi. E hoje no DWV tu tens ali, a construtora atualiza, tu já viu e boa, né? Isso ajudou muito, muito, muito. Que o DWV tem duas funções, né? Para o corretor, ele é um marketplace de produto. Isso aí que o Guilherme falou, de ir no tapume, agora quem faz é a gente. Então a gente passa no lugar e te veja. Essa consultora já está no aplicativo? Não. Então a gente traz para o aplicativo para que os corretores acessem. Mas para os nossos clientes que são as incorporadoras, que pagam a conta, a DWV é uma ferramenta de administração, de gestão. Porque ela passa a gerir
seus corretores parceiros através da nossa plataforma. Aí já é uma outra conversa, né, que é algo que a gente explica para o nosso cliente, mas o que a gente quer de fato é deixar o mercado mais organizado, mais fluido, porque o mercado mais aberto, com as informações mais claras e atualizadas, ele é um mercado que performa melhor. Sim. Todo mercado que ele tem, por exemplo, não, vou segurar minha tabela aqui, só algumas pessoas vão trabalhar, pode notar que sempre é uma consultora, às vezes, que demora um pouco mais para vender, é um mercado um pouco mais travado, demora para desenvolver, e o segredo, principalmente no nosso litoral aqui, né? Essa dinâmica que é somente nossa, a gente percebe que funciona muito bem porque o mercado é muito aberto. As construtoras estão sempre disponíveis para os corretores. Os corretores trabalham com todas as empresas. O acesso à informação está rápido. Então, se cai um cliente para você, ele não importa o perfil dele, em uma pesquisa você consegue atender o cara, apresentar um produto para ele. Então, isso, o lead time, né, melhora bastante. Sim. E até, na verdade, o DWV, ele não é só um grande catálogo, né? Ele também é um banco de dados, na verdade, né? O DWV, ele coleta as informações de velocidade de venda, qual é o tipo de apartamento que mais vende. Hoje, dentro da empresa, vocês tratam esses dados, vocês comercializam algum dado como esse, vocês informam algo, como é que funciona? A gente tem o nosso inteligente de mercado, que os corretores também podem contratar, e essa inteligência ela mostra esses dados que você está falando. E aí, nessa questão de dados, uma coisa muito importante, quando a gente fala de dados, a gente tem que entender qual que é a qualidade e a curadoria desses dados. Vou dar um exemplo. Existe uma plataforma, que eu não vou citar qual é o nome, mas ela quer dizer quanto custa o metro quadrado em cada região do país. Só que, por exemplo, essa plataforma estava falando que o metro quadrado de Balneário Camboriú é 10 mil metros quadrados. Cara, o que se compra em Balneário com 10 mil metros quadrados? Então, uma ideia muito genérica. E aí, quando você entende onde é que vem o dado, você vê o erro. Porque esses dados, eles coletam de portais de anúncio. Comparado ao que, né, que eles estão comparando, né? Então, ele pega, por exemplo, tem um lançamento lá, frente mar. O lançamento está lá 50 mil metros quadrados. E aí, ele compõe esse preço com, às vezes, um prédio do lado, velho, de 3 andares, sem vaga de garagem, que ali está 20 mil metros quadrados, pegando bem ainda. Estou chutando, não sei se é isso ou não. Mas, aí o que eles fazem? Eles somam tudo e dividem por aquilo ali. E a nossa plataforma não. Quando a gente fala de dados, a gente está falando somente de imóveis novos. Porque a gente entende que são os imóveis novos que balizam o preço daquilo que é antigo. É igual o carro. Né? É igual o carro. Qual que é o preço do carro zero? Está 300 mil esse modelo. Então quer dizer que todos os outros vão estar mais abaixo. Sim. E no próximo lançamento, mesma coisa. Então a gente vai balizando. Então a nossa ferramenta ela tem essa grande vantagem que ela trata somente de dados mais frescos, do que está de fato acontecendo no mercado. E a gente tem, por exemplo, como você falou, velocidade de vendas. Vou citar aqui, por exemplo, Balneário Pissarras. Pode ser Pissarras? Pode. Vou falar alguns dados para vocês aqui. Uma informação bem legal que o corretor pode ter, utilizando aqui a nossa plataforma, é a respeito dessa velocidade de venda. Onde que isso influencia? Você tem um cliente, um comprador. E aí esse cara é um investidor, que é muito normal aqui na nossa região. Pessoas que compram para investir. Só que esse investidor tem vários perfis. Então ele tem aquele cara que ele quer comprar para deixar ficar pronto para aluguel, ou tem aquele cara que ele quer comprar, deixar por um período e vender. E ele quer ir para outro. E aí você tem que entender o seguinte, qual que é o tipo de imóvel que eu vou oferecer para esse cara segundo a expectativa dele? Quanto que você quer vender o teu imóvel? Daqui 3 meses? Daqui 1 ano? Daqui 2? A gente tem que entender o tipo de imóvel que ele vai conseguir atingir essa expectativa. Então vou dar um exemplo para você aqui. Imóveis aqui em Pissarras, que tem um valor aí aproximado de 1,5 milhão, eles estão em média demorando mais do que 1 ano para ser vendido. Isso em fase de planta. Fase de planta, desenvolvimento, né? Então toda a parte de um obra. período de venda ali. Até o momento da venda. Isso. Aí, por exemplo, se você quer ir para algum tipo de imóvel, olha só que coisa engraçada. Imóveis de 2 milhões e 400, eles vendem mais rápido, entre 60 e 90 dias. Então quer dizer o seguinte, que de repente essa faixa de imóvel de 1,5 milhão pode ter muita oferta, demora para ser vendido. Às vezes, quem sabe esses imóveis de valores maiores, às vezes tem poucas unidades e acabam sendo comercializados mais rápido. E um outro dado aqui, por exemplo, imóveis para serem vendidos rápidos aqui, ó, na faixa de 10 a 30 dias, 900 mil. O cara que quer comprar e quer ter a certeza da liquidez,
é esse tipo de imóvel. Isso é importante para o corretor também, né? Porque hoje o corretor ele tem que trabalhar nichado. Ele tem que trabalhar focado em algum segmento, né? E com certeza o padrão do imóvel de 1 milhão e o padrão de um imóvel de 2,5 milhões é bem diferente, o público é diferente também, né? Então também é um dado importante para o corretor saber onde ele quer trabalhar, né? É legal? Até o que a gente procura fazer? Quando a gente desenvolveu o CBI, todo mundo achou muito legal. Só que a gente começou a perceber que existia, que o brasileiro não tem a cultura de dados. Tipo assim, todo mundo quer saber o que acontece no mercado, mas às vezes quando a gente entrega esses dados, as pessoas não sabem ler os dados, não sabem entender. Então, por isso que a gente faz esse trabalho também de ensinar as pessoas como utilizar para o cotidiano delas esses dados. Eu costumo até falar o seguinte, corretor, você tem uma tese, por exemplo, que essa região aqui é uma região que valoriza bastante. É uma tese. E tem muito disso, o corretor tem muito dessa questão empírica. Não, eu sei, até a gente está vindo para cá, o Guilherme está me contando de algumas regiões que vão explodir, não, tem essa aqui, essa outra região que vai acontecer isso aqui. Então, como é que você faz isso para você ver se essa tua tese ela se comprova? Você precisa de alguns dados para a parte científica. Por que disso? Porque não adianta você chegar para o cliente e falar, não, cara, aqui vai explodir. Com base no quê? Entendeu? E às vezes o cara até está certo naquela leitura, só que ele precisa comprovar essa tese. Então eu crio uma tese e o que eu faço? Cara, se esse bairro aqui realmente está sendo bom, essas unidades nesse formato está sendo bom, o que eu faço? Eu vou para uma ferramenta onde eu vou coletar informações e apresentar para ele, comprovar a minha tese. E isso, quando você apresenta dizendo, cara, essa ferramenta não é minha, e isso os nossos clientes das construtoras também fazem. Eles mostram, tá aqui esses dados não são meus, quem está falando isso aqui é uma plataforma onde estão todos os imóveis ali. Então, o que eu estou te falando tá lastreado por dados. É a realidade, né? Eu já vendi imóvel para o Diogo usando dados do DWV, inclusive. É verdade. Aí objeção não dá, né? Vai dizer que tá errado. Vai dizer que tá errado. Aí, tipo assim, eu falar, não acredito, mas tá errado, né, cara? Tu tens como trazer algum dado para nós de navegantes? Navegantes tem. Vou pegar aqui. Eu uso muito a inteligência de mercado do DWV, para mim é muito válido, porque justamente toda vez que eu vou vender um imóvel na planta, eu entendo que a venda de imóvel na planta ela se dá pela construção de narrativa. E essa construção de narrativa é construída com base numa linha lógica, né, um raciocínio lógico que precisa de uma base de argumentos, né, onde você vai trazer os dados para embasar esses argumentos. Então não é só sobre aqui valoriza, aqui é bom, aqui é compra que vai valorizar, mas quais são os indicadores que apontam que aqui vai valorizar. Então você vai pegar assim, valorização, você vai pegar sim valor de metro quadrado, potencial de valorização, mas você vai também pegar venda sobre oferta, quais são os índices de liquidez, velocidade de venda, tu vai pegar dados demográficos que mostram que a cidade está em plena expansão, tu vai pegar dados da indústria que mostram que existem investimentos na cidade, PIB per capita, tudo isso vai te dando subsídio para você construir a base argumentativa. Então, quando eu vou vender, por exemplo, imóvel na planta, a minha narrativa se dá tanto pela construção da linha lógica de qual que é o imóvel, depois que ela já foi construída, obviamente, mas a narrativa se dá pela construção do lugar que eu vou vender, né? Qual que é a cidade, qual que é o bairro, qual que é a localização, região que eu estou vendendo, onde que ela está situada, quais são os fatores econômicos que apontam um potencial de valorização para aquela região. Depois eu vou buscar esses dados do mercado imobiliário e aí vem o DWV para fomentar as informações que eu preciso para lastrear o argumento que eu estou trazendo. Depois eu vou trazer sim dados sobre a construtora, por exemplo, porque esse aspecto de segurança ele é fundamental, para aí sim tratar sobre o produto, depois finalmente sobre uma unidade, e aí então trazer uma condição de pagamento com preço e aí a tese do que eu espero daquele investimento, em quanto tempo eu espero realizá-lo e qual que é o retorno que a gente espera daquele negócio. E eu acho que os corretores eles começam quase que ao contrário, né? Eles já começam oferecendo produto, aí se o cliente pergunta, daí ele tenta achar por que vale a pena, aí depois que o cliente questiona, ele vai atrás talvez de alguma informação a mais para trazer para o cliente. Eu acho que tem que ser ao contrário. A construção ela se dá pelo contexto, né? A construção narrativa ela começa pelo contexto. Tá, eu vou te vender Navegantes. Tá, mas o que é Navegantes? O que Navegantes representa para o país, para o estado, na região? O que Navegantes ela hoje oferece de infraestrutura e o que ela tem de oferecer?
quais são os setores que movimentam a nossa economia e o que faz com que mostre que existe pujança nesse mercado e potencial de expansão no mercado imobiliário. Aí depois eu vou pegar dados de mercado para mostrar liquidez, valorização, valor de metro quadrado, para entender se depois o produto que eu vou oferecer está compatível com o que o mercado está oferecendo. Posso mostrar histórico, mostrar quanto que o empreendimento foi vendido a X tempo e quando é que ele foi depois comercializado por X tempo, né? Quais foram cases que eu tive aí de clientes que tiveram sucesso e o que a gente espera daqui para frente. Aí que eu vou chegar na construtora, vou chegar no produto, fazer oferta de uma unidade e depois que eu tenho uma condição de pagamento com um fluxo desenhado, eu começo a mostrar uma perspectiva de retorno sobre aquele investimento. Então essa é a lógica que eu enxergo que se dá para a venda de um lançamento. Primeiro tu vende muito mais informação Isso. para depois o imóvel. O corretor ele vende essencialmente informação, né? É o início de toda a negociação. Até porque se pensar que você está vendendo lançamentos, cara, você está vendendo uma ideia. Um projeto. Um papel. Exato. E você tem que fazer isso aí ser crível. É. Você pediu, por exemplo, alguns dados de navegantes. Olha só. Durante esses 12 meses, Navegantes teve aí 876 milhões em estoque disponível. E foi vendido praticamente 360 milhões. Então, o que isso daqui mostra para mim? Que é um mercado saudável, onde o que existe disponível está sendo absorvido. Se esse valor está muito distante, eu começo a ter dúvidas sobre a atração do mercado. A gente está falando de uma venda sobre oferta aqui de em torno de 45%. E esse é um dado que aí, talvez esse dado por si só não te diga muito. Tá, mas aí, 45% do que foi disponibilizado à venda é muito ou é pouco? Aí a gente tem que fazer o quê? Muitas vezes comparar com outras cidades. Então, por exemplo, antes a gente estava analisando aqui Pissarras, eu vou pegar o valor de estoque disponível nos últimos 12 meses, eu vou pegar o valor vendido nesse mesmo período, vou chegar a um percentual de venda sobre oferta, de VSO, e aí eu tenho esse índice de liquidez, que me aponta onde que proporcionalmente eu tenho mais unidade vendida. Que ainda que seja de uma forma macro, porque eu não estou especificando sobre o perfil de produto, mas é possível especificar através do DWV, por exemplo, mas já me dá uma ideia, uma perspectiva de, tá, se eu comprar um imóvel aqui, será que eu tenho perspectiva de venda? Olha, quase 50% do que está sendo vendido, do que está sendo disponibilizado à venda, está sendo vendido em até um ano. Interessante. Tu tens esse dado de Pissarras também? Só para a gente ter uma noção. Porque assim, sem a comparação, né? Se a gente for falar que 45% do que está disponível em um ano foi vendido, eu acredito que seja um indicador bom. É bom, interessante. é bom. É bom? Pissarras também tem indicadores muito bons. Obviamente teve mais unidades aqui disponíveis, tá em 1 bi e 700 nos últimos 12 meses. Praticamente o dobro de lançamento. Praticamente então, o dobro. E teve aqui vendidos 445 milhões. 450 seja, milhões. 25% de VSO. Então, tu cai de 45% de VSO para 25%. Ah, Guilherme, quer dizer que é ruim? Não, aí você tem que afinar os dados. Porque daqui a pouco você vai olhar sobre o perfil de produto. Você percebe que identifica que, por exemplo, em Pissarras tem produtos de 900 mil que tem uma liquidez muito alta, muito rápida, ou produtos de 2,5 milhões que apresentam uma liquidez mais rápida. Então, às vezes você faz um filtro, exato. Não quer dizer que uma cidade é melhor que a outra. São conceitos diferentes. Se de um lado tu tem uma cidade que, em média, ela apresenta um VSO mais atraente, isso é um argumento. Se do outro lado você tem uma cidade que apresenta um VSO geral menos atraente, 25%. Só que daqui a pouco tu aproxima isso para olhar essas unidades de 2,5 milhões ou de 900 mil que foram dados que ele trouxe antes aqui. Tu já consegue chegar para o teu cliente e dizer assim, a média de VSO da cidade é de 25%, daqui a pouco esse perfil de produto é de 60%. Então, tu afina para construir a tua tese. E assim, a gente está falando muito de dado, né? E número não mente. Mas a tua visão, vamos botar, empírica, como um cara que está no mercado, um cara que conhece muito bem a realidade de Balneário Camboriú, tu deves atuar em mais cidades ali também, né? Balneário Camboriú, Praia Brava, Perequê, Itajaí. Itajaí, Porto Belo. Em Navegantes, Penha, Pissarras, ainda não é o teu mercado principal. Não é meu mercado de Qual atuação. é a tua visão, como um cara que atua já num mercado muito maduro, muito sólido, vendo do lado de cá do Rio essa expansão, esses projetos, a Vocan vindo para cá? Como é que é a tua visão e a visão dos corretores da tua equipe com o nosso mercado? Sabe que eu acompanhei de perto o crescimento de Porto Belo. Falei sobre isso, inclusive, com o Diogo há pouco, antes de nós começarmos aqui o episódio.
em que a gente viu uma cidade que ela ainda era talvez muito menor do que é Navegantes hoje. Sem dúvida. Né? Ela talvez ainda seja em muitos aspectos, ela é mais jovem, né? do que Navegantes, em termos de cidade, infraestrutura, né? E até conexões com cidades vizinhas. E aí eu acompanhei Porto Belo sair de uma cidade de praia, né? Balneário Perequê, que é um bairro que pertence a Porto Belo, que é conectado basicamente ali, Itapema, separado por um rio também, inclusive, mas que se parece ao olhar da orla, né? Uma extensão de Itapema. Só, né? E para mim era uma cidade de praia, né? Terra batida, como ainda tem em boa parte da cidade. Se desenvolveu uma cidade com grandes edifícios. Então hoje você caminha pela praia de Porto Belo, você vê grandes edifícios, você vê belos projetos. Os empreendimentos que estão sendo lançados em Porto Belo, eu arrisco dizer que são os projetos mais bonitos aqui da nossa região. Realmente tem um desenvolvimento arquitetônico fantástico. Né? E aí depois você vê Porto Belo, né? Você vou dizer, presenteada, né? Com um projeto como o Viva Park, da Vocan. Inclusive, acabei fazendo investimento lá na época, comprei um apartamento lá, e que tem como perspectiva até dobrar a população atual, né, de Porto Belo, de 30 mil habitantes, você ter no bairro mais 30 mil habitantes. A proposta é essa, né? E ali em um plano de desenvolvimento, onde vai se desdobrar ainda em várias etapas, tu vê uma valorização pujante de Porto Belo e que a gente não esperava. Aí, quando eu vejo um movimento como esse, uma cidade que até então não tinha essa expressão dentro do mercado imobiliário, ela ganhou essa expressão. Com isso, existe uma grande valorização, uma especulação e também uma corrida do ouro, né? Então, assim, comprar terreno, construir e vamos botar para vender porque está vendendo. Então, quando eu venho para Navegantes e eu observo o mercado imobiliário daqui, eu ainda enxergo uma cidade mais madura como cidade do que Porto Belo, em termos de infraestrutura, mas com mais espaço para crescimento no mercado imobiliário. Então, acho que aqui ainda tem muito para crescer, muito para se desenvolver, tanto como cidade, obviamente, mas principalmente como mercado imobiliário. Agora, com um projeto como esse, né, com o próprio Vocan virar para cá também, trazendo um projeto ousado, trazendo um projeto agora já validado, né, em um outro mercado, e que a gente viu o quanto mudou o ecossistema da cidade, tendo a acreditar que nós vamos acompanhar um desenvolvimento urbano muito interessante para Navegantes, assim como um crescimento exponencial aí para o mercado imobiliário. Porque Navegantes possui um fator que é muito positivo e talvez que leva muita vantagem comparado a Porto Belo, por exemplo, que é a questão logística. Porque aqui é basicamente o desembocar da 470, ou seja, do centro-oeste e do oeste catarinense. Então nós sabemos que aqui é a primeira cidade de praia de quem vem do Vale do Itajaí, do Alto Vale. A praia do então Blumenauense. É a praia do Blumenauense, a galera de Gaspar, Brusque, assim como a galera de Rio do Sul e tudo mais. Aqui é o primeiro lugar que chega. E a gente sabe o quanto está difícil, cada vez mais difícil essa história de trânsito, né, cara? Nossas rodovias aí estão abandonadas aí e as pessoas estão cada vez mais impacientes quando está ficando no trânsito esperando. Então, esse deslocamento se torna cada vez menos vantajoso. Um outro fator também é que, em comparação com, por exemplo, Balneário Camboriú, que é a próxima cidade litorânea que nós temos em Itajaí, mas que realmente tem um apelo de praia, tu pode até falar que Praia Brava e tudo mais, mas tem Balneário Camboriú, que é a cidade realmente que é preparada e que busca o turismo, né? tu já vai tratar de um valor de metro quadrado que é assustador. O Diogo falou aqui 50 mil reais o metro quadrado. Um frente mar, eu não quis parar para interromper ele, mas hoje um frente mar em Balneário Camboriú chega a 90 mil reais o metro quadrado. Então, viu? É que eu não consultei aqui. 50 mil de fundos. Pode ser seu. Pode ser seu. É o lateral. Não, eu por mim, assim, cara, me vê 2 metros quadrados aí que eu durmo em pedra, tudo certo, não tem problema. Então, Navegantes tem muito espaço para crescer, né? E quanto mais for investido em infraestrutura, quanto mais consultoras trouxerem projetos que são de fato assim atraentes, né? E que tragam não só o benefício da moradia e as socialidades do turismo, mas que também pensem nessa logística de uso do turista, conjunto, né? Porque no final das contas o Balneário Camboriú ele se formou muito se tornou o que é, boa parte do que é, pelo um conjunto de fatores, mas que basicamente atrai o turista
e depois esse turista decide ter um imóvel ali. Seja para morar, definitivamente, seja para ter um apartamento de praia, ou seja para investir porque entendeu que existe valorização. Só que hoje está caro fazer essa brincadeira. E nem todo mundo tem condições de fato de hoje comprar um imóvel de frente para o mar em Balneário Camboriú. Então você vai buscando outras alternativas. Itapema cresceu muito devido a isso. E Itapema hoje tem vida própria, ela não depende de Balneário Camboriú. Eu acho errado essa questão que Itapema é a sombra. Não é sombra, não é. Ela tem o seu protagonismo. Acho que tem pessoas que gostam de Itapema, que preferem Itapema a Balneário Camboriú. E assim como Porto Belo vai ganhar seu protagonismo também e vai acrescentar muito para a própria Itapema com o desenvolvimento que está acontecendo em Porto Belo. Enxergando aqui o outro lado do rio, eu vejo que Navegantes tem muito para crescer, muito para desenvolver, e as consultoras que estiverem atentas a essas tendências que o mercado vai pedindo, que o consumidor vai pedindo, vai poder surfar uma boa onda de valorização que vai ser refletida em benefício para o investidor. E assim, investidor que ganha dinheiro compra mais. Investidor que ganha dinheiro conta para o amigo. E aí o amigo vem e compra mais também. Então é um ciclo é um ciclo virtuoso, né? De negócios que vão acontecendo, que vão beneficiando, pessoas vão ganhando dinheiro e daqui a pouco, com uma infraestrutura bacana, com algo que traga desde restaurantes, shoppings, atrativos de fato para quem tanto mora aqui, quanto tem seu imóvel de praia ou eventualmente vem apenas para turistar. Acho que a gente tem bastante justificativas para que o mercado ele evolua e cresça bastante. É até interessante porque o nosso histórico de venda aqui, ele acontece na época ali de final de ano que o pessoal está na praia, tu atende bastante gente, mas acaba não vendendo naquele momento. Mas depois o pessoal vai para casa ali e começa, passei o final do ano lá na praia do Gravatá, aí eles começam a pesquisar o imóvel e entra em contato e acaba comprando. Então é como tu falou ali, né? O pessoal primeiro ele tem que viver essa experiência para ver se, gostei do lugar. Aí sim faz sentido para ele comprar. É a mesma premissa do test drive do carro. Você dá uma volta no carro, você gosta e depois você decide comprar, né? Então tem muita gente que vai lá, aluga um apartamento de praia, fica um tempo, depois amadurece a ideia e toma a decisão de compra, né? Guilherme, agora antes da gente chegar no segundo bloco ali, a gente sabe que relacionamento no atendimento é muito importante e a confiança que o cliente tem em nós corretores, né? Eu gostaria de perguntar para ti quais estratégias tu recomenda para criar um vínculo forte e duradouro com os clientes. Sem revelar o que tu já ensina na Hard Class. Aí tem que comprar o curso, aí faz a assinatura. Só um breve. Só uma palhinha. Uma palhinha. Sem problema. Sem problema. Aqui a gente não esconde o jogo. Até porque tem muito mais coisa na Hard Class depois. É verdade. Mas, assim, vou responder especificamente a pergunta. Como a gente faz para construir confiança com o nosso cliente? O Diogo está aqui do meu lado e é alguém que comprou comigo mais de um imóvel. E ele não vai me deixar mentir aqui, inclusive, né? Acho que o vínculo de confiança ele é construído a partir do tempo. E eu digo que o delta tempo favorece quem faz o trabalho correto, né? Então, quem você é ao longo do tempo? Porque se você for uma pessoa quando você está vendendo e você for outra pessoa depois que você vende, isso demonstra ao seu cliente que você não é uma pessoa confiável. Então, para mim, eu tenho um termo para isso que é integridade. Ser íntegro é ser quem você é a todos os momentos, em todo o tempo. É você agir com ética, com responsabilidade, com hombridade, é você falar a verdade, né, ao seu cliente e manter essa postura ad eterno. Porque se você muda quando você quer vender, se você muda quando você tem interesse, se você muda depois que você vende, você não é digno de confiança, porque você está agindo conforme o teu interesse, não conforme o interesse do teu cliente. E aí o delta tempo ele vai favorecer quem faz o trabalho correto, porque se você está plantando corretamente, tanto na relação com o seu cliente, falando a verdade, mesmo que às vezes você não feche negócio, trazendo informações concretas, informações verdadeiras, se você está agindo de uma forma responsável, no jogo de longo prazo você vai ser beneficiado no mercado imobiliário. Eu acho que muito corretor... e assim, é algo claro, né? Para mim, se o corretor ele não tem sucesso no mercado imobiliário, das duas uma. Ou ele não faz um bom trabalho, ou ele não está fazendo um bom trabalho por tempo suficiente.
Essa é uma realidade nua e crua do mercado imobiliário. Se você não vende, ou porque você é ruim, ou porque você até está fazendo um bom trabalho, mas você não fez este bom trabalho por tempo o suficiente para você poder colher o resultado. Então é um plantio diário que você faz na relação com os seus clientes, onde você prioriza a relação ao negócio. O mais importante é a relação com o cliente. Então, se chegar amanhã e o Diogo não comprar comigo, ele vai continuar sendo meu amigo. Ou agora nós estamos nessa relação de amizade. Eu acho que não. Vai. E da mesma forma que a gente tem hoje a gente tem uma relação de amizade. Mas, independente disso, o meu trabalho é pelo cliente. Então, se eu coloco o negócio à frente do cliente, eu tenho uma grande chance, primeiro, de perder aquele negócio e depois perder o cliente. Agora, se eu coloco o cliente à frente do negócio, eu favoreço a relação, eu posso até perder aquele negócio, mas por eu não ter perdido o cliente, eu posso vir a vender novamente para ele, vender em outro momento para ele, eu posso receber indicações desse cliente, e aí você tem aí um funil invertido, né? Onde a cada venda você gera um ciclo virtuoso de recompra, revenda, indicações. Então, para que nós possamos criar confiança, nós precisamos de tempo e agir com integridade. Agora, assim, para pensar numa forma mais prática ou mais ativa, né, de nós criarmos relacionamentos, aí já vamos para uma outra esfera, que é, primeiro, conhecer de pessoas, né? Então, desenvolver habilidades de comunicação é fundamental, você ser capaz de expressar suas ideias, expressar suas teses, saber explicar, né, de acordo com o entendimento do cliente, que isso é importante. Não adianta, às vezes, você vai lá para o interior, aquele senhor da fazenda, bilionário. Mas, rapaz, às vezes você vem com termos muito técnicos, ele nem entende o que você está falando. Da mesma forma, não adianta você vir falar, às vezes, com um grande executivo de São Paulo. Estou criando caricaturas aqui, mas para que a gente possa entender que, através desse estereótipo, existe uma forma de pensar. E aí você vai lidar com esse executivo, quer ver um advogado mais formal, e aí você vai lá atender de qualquer jeito, bermuda e chinelo, tentar vender para ele também não dá certo. Então, uma comunicação efetiva, ela se dá a partir do momento que eu adapto a minha comunicação de acordo com a pessoa que eu me comunico. Se você não entende aquilo que eu quero te dizer, significa que eu me comuniquei errado, não que você não é competente para entender da minha comunicação. Então, o corretor ele precisa desenvolver habilidade de comunicação, precisa desenvolver gestão emocional, né? Porque a gente vive altos e baixos. Se o corretor ele se emociona a cada venda que ele fecha e se frustra a cada venda que ele perde, ele está ferrado. Por quê? Porque ele vai perder mais do que ganhar. Então ele vai viver frustrado. E pessoa frustrada não performa. Então, se ele viver de frustração em frustração, ele não vai conseguir fazer o que é preciso para ele poder ter performance. Da mesma forma, se ele se emociona quando vende, imagina, vendo lá um apartamento para o Diogo de 90 mil reais metro quadrado, frente mar, pagou 40 milhões no apartamento. E aí depois disso eu me emociono, vou ficar 1 ano sem trabalhar. Esquece, eu não volto depois para o mercado. E aí torro o dinheiro em 1 mês e depois eu fico mais 1 ano tentando vender. Então essas oscilações emocionais, elas jogam contra a gente. E saber lidar com as nossas emoções é a melhor forma de, além de ter a oportunidade de viver melhor, porque você vive melhor quando você sabe gerir as suas emoções, mas também você sabe gerir melhor as emoções dos outros, sabe lidar melhor com as emoções dos outros. Porque inteligência emocional não é ter controle sobre as emoções, não é porque você desenvolveu inteligência emocional que a partir desse momento você não tem mais raiva, medo, tristeza, alegria, mas quando você desenvolve inteligência emocional, você é capaz de gerir as suas emoções, ou seja, saber como agir independente daquilo que você está sentindo, e também você sabe lidar melhor com as emoções do outro, e isso é fundamental no nosso negócio, porque a gente sabe que às vezes um proprietário fica indignado porque recebeu uma proposta ruim, às vezes o comprador fica bravo porque o proprietário quer tirar um móvel que não estava combinado ali do apartamento, com o negócio já fechado, e aí nesse intermediário de duas pontas que cada um tem a sua emoção e às vezes está lidando ainda com a emoção da esposa que está lá do outro lado, a gente tem que ser flexível para conseguir conduzir todo mundo. São vários sentimentos numa negociação. Então o corretor ele precisa saber gerir suas emoções. E um outro aspecto que eu acho que é importante, já que estamos falando sobre como criar vínculos de relacionamento de uma forma ativa, é nós buscarmos nos relacionar com os nossos clientes através de ciclos sociais, né? Ou seja, eu buscar o ciclo social onde o meu cliente está e conseguir me fazer parte desse ciclo social.
Eu sei que às vezes parece desafiador, Guilherme, mas eu não tenho dinheiro do meu cliente para frequentar o mesmo lugar que ele. Tudo bem, eu entendo. Talvez hoje você ainda não possa. Mas entenda que quanto mais você frequenta o ambiente onde o seu cliente está, melhor você sabe se comunicar com ele, mais você vai conseguir conhecer mais clientes como ele, mais pessoas como ele, mais você vai receber indicação, mais você vai reduzir o teu custo de aquisição de cliente. Porque vamos supor, você tem um corretor Nutella, aquele corretor da calça curta ali, que vive no digital, e esse corretor, a única coisa que ele faz para captar cliente é postar vídeo no TikTok, no Instagram, e ele está esperando o cliente vir. Então, ele bota a grana no tráfego pago, ele espera vir um lead. A taxa média de conversão de venda de um lead de internet no Brasil hoje, no mercado imobiliário, é de 1,64%. Ou seja, você vai atender 100 pessoas para vender para um e-mail, né? Então, é um. Cara, é muito difícil. Porque qual que é o problema? O problema não é você atender 100 para vender um. Porque se for assim, então eu vou atender 500 aqui para vender 5. Querido, só que você não vai conseguir atender todos esses 500. Por quê? Porque toma tempo. Né? Porque desses 100, talvez você vai conseguir qualificar 40, 20, 10, 30. Tu vai ter que tratar essas pessoas, tu vai ter que fazer oferta, vai ter que criar relacionamento. Você não consegue fazer isso. Então, esse cara que depende do digital, ele tem uma ineficiência natural no seu formato de trabalho. Onde ele precisa falar com 100, captar 100 pessoas para conseguir vender para uma, e que às vezes ele não consegue vender para essa uma porque ele não teve tempo suficiente para criar relacionamento necessário para poder chegar na venda. E outro problema, o cara que depende hoje 100% do digital, ele também tem uma questão que é o custo de aquisição desse cliente, que ao longo do tempo, a gente já vem percebendo isso nos últimos 10 anos, que o custo de aquisição do cliente não para de subir. Então, seja através de portais imobiliários, Google Ads, Meta Ads, YouTube Ads, o preço do lead está cada vez mais caro e o CAC também. E no mercado imobiliário, exceto quem trabalha com locação, a gente não tem LTV. Esquece, ele veio, fez uma compra e acabou. E às vezes esse lead, ele se inscreve na tua campanha. Isso, está sendo atendido por vários corretores. Exatamente. Então, esse corretor que depende... Eu não estou dizendo que não é para trabalhar com digital, pelo contrário, você tem que trabalhar. Para mim, o digital é um canal, né? Canal que se divide em vários canais dentro do próprio digital. Porque às vezes no digital pode se especializar em Instagram, então tudo certo. Então, eu sou favorável de você utilizar de diferentes canais de prospecção do cliente. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte, quando você vai para o outro caminho, que é o caminho do offline, onde eu digo para você se inserir nos ambientes sociais onde você pode ter acesso a esses clientes, você tem que entender que você está lidando com essas pessoas num ambiente que não é um ambiente de negócio, é na academia, no restaurante, no clube, certo? Na prática aí de esportes. Antes vocês estavam falando aqui vocês falaram de paddle, de crossfit, de beach tênis, de bike, de não sei o quê. Cara, tu vai formando um grupo, desse grupo você conhece pessoas que podem eventualmente comprar contigo, naquele ambiente você vai se colocar como corretor de imóveis, mas não vai oferecer nada porque não é ali que você vai fazer venda. Daqui a pouco um levanta a mão que está procurando imóvel para compra ou para venda, tu faz aquela prospecção, daqui a pouco tu vende para aquela pessoa, tu se torna um corretor daquele grupo. Estou citando só um exemplo. E aí pensa, pô, Guilherme, mas eu não consigo estar no mesmo ambiente social que o meu cliente. Será? Cara, quanto é que custa a academia mais barata da tua cidade? R$50. Quanto é que custa a academia mais top? R$300. Cara, por causa de R$250 a mais, tu vai deixar de estar no ambiente onde você poderia prospectar clientes, enquanto isso tu investe R$1.000 em ads. Não faz sentido, cara. Se tu falar com 100 pessoas na academia, eu tenho certeza que você tira mais vendas do que os 100 leads que você conseguiu através do Meta Ads, por exemplo. Eu aposto. Porque isso vem de encontro ao relacionamento, né? Exato. Por quê? Porque ali a pessoa vai te conhecer, vai falar com você, vai ter uma outra relação. Sem contar que por estar naquele ambiente social, tu sabe também que do outro lado, tu já consegue fazer um hack social da pessoa. Tu vê como é que ela se veste, tu vê como é que em carro ela chega. E tudo isso que eu estou falando, é claro que eu estou relacionando muito a minha vivência no mercado de luxo, então eu tenho essa perspectiva, mas cada um que está nos ouvindo tem que levar para a sua realidade. Se eu estou atuando no mercado de Minha Casa Minha Vida, a realidade que tu tem que buscar é outra. Onde é que está o teu cliente? Como é que tu pode se relacionar com ele? Né? Onde é que ele tá, o que ele está enxergando? E aí tu vai buscar outras formas de relacionamento. Mas no meu mercado é assim que funciona. Quem atua com alto padrão é assim que funciona. Então, a mulher que faz manicure. Talvez na casa da tiazinha ali, da sobrinha, da tia, da não sei quem, ela cobra 20 pila para fazer a mão. Aí daqui a pouco tem um salão top que cobra R$100 para fazer a mão. Cara, onde é que tu vai conseguir captar um cliente que vai comprar um imóvel de R$1 milhão?
Não é na casa da sobrinha, da tia, da não sei quem. É lá no salão top de 100 pila. E por causa de R$80, você teve a oportunidade de... Sem contar que você pode ter tido uma experiência melhor de atendimento, talvez o resultado do trabalho seja melhor, mas também não é regra. Mas você tem muito mais potencial de conhecer pessoas que podem vir a comprar de você. Então, segue como uma outra estratégia também você buscar esses ambientes sociais. E às vezes vai acontecer o seguinte, como já aconteceu comigo, eu falo sobre a importância de você estar em diferentes canais. Já aconteceu de eu estar na academia, a gente vê várias pessoas na academia, eu na academia não fico conversando com todo mundo, mas eu cumprimento as pessoas, né? Principalmente que a gente sempre vê no mesmo horário e tal, então um bom dia ali não custa, né? Ser simpático com as pessoas e tal. Então não adianta chegar na academia de cara fechada, bota o fone de ouvido, ou vai igual um mal acabado, né? Roupa rasgada, fecha a cara, também não adianta nada. Mas eu cumprimento as pessoas e tudo mais. Já aconteceu de cair um lead para mim, quando eu vi o lead, é uma pessoa que eu já vi na academia. E aí, quando eu abordo, pô, cara, e aí, Diogão, tudo certo? Cara, te vejo sempre na academia e tal, legal, a gente treina no mesmo horário aí, pá, não sei o que. Não, tu entrou por causa da campanha do imóvel e tal. Bom, fica muito mais fácil o acesso, entendeu? Bem diferente. E o Guilherme, ia aproveitar perguntar para ti. Você falou do trabalho do corretor. Eu tenho eu tenho uma visão do lado de cá do que é o trabalho do corretor. Para você, o que é o trabalho do corretor? Porra, que ampla essa pergunta, hein, cara? Sabe por quê? Porque, assim, para mim, na minha perspectiva, como você falou, né? Eu já fui atendido por você e também antes de você, fui atendido por outros corretores. Uhum. E para mim é nítido, assim, aquele corretor que ele quer resolver um problema, só que... O problema dele. O problema dele. O meu aluguel tá vencendo. Exatamente. Então, tipo assim, se tem uma coisa que é totalmente desconcertante para o cliente, é ele sentir que ele está sendo só uma forma de eu resolver o problema do corretor, ao invés de ele entender que ele tem que resolver o meu problema. Uhum. E aí, isso gera uma experiência ruim de compra, porque, cara, isso aí foi várias vezes aconteceu. Deu perguntar sobre um imóvel, o cara manda informação no WhatsApp, e aí, na sequência, já joga mais 30 imóveis ali. E tem mais esse, tem mais esse, tem mais esse, tem mais esse. Tipo assim, dá a entender justamente que eu estou no fluxo dele. Tipo assim, ó, escolhe o que tu quer e tu me chama. E o engraçado é que assim, que eu já trabalhava com a DWV, né? Então, basicamente, os corretores já todos utilizavam o aplicativo. Às vezes o cara nem para pesquisar meu nome, ver quem que eu era, saber com quem que ele está falando. Teve uma que foi muito icônica, que até a mulher, a história foi bem assim. Não, eu tenho essa casa aqui, porque essa casa aqui, ela tem as costas para o rio, e você pode ir de stand-up até o mar. Eu falei, cara, mas eu nem gosto de stand-up, cara. Entendeu? Abriu um portão era o que estava no script pronto já. Porque a venda é o que está de valor na cabeça do cliente, não na minha. Exatamente. O que eu acho que é bom ou ruim, tanto faz, não importa. O que importa é o que é bom para você, o que é bom para o Gabriel, o que é bom para o Fábio, o que é bom para o Guilherme. E aí que assim, para mim, né? Estou falando para mim, o trabalho do corretor é ele entender que ele tem que resolver o meu problema. Uhum. Nesse contexto. Deixa eu te fazer uma pergunta. A primeira vez que tu comprou um imóvel comigo, tu comprou o imóvel que tu pretende morar, né? Tá em construção, em breve vai ser entregue. Quantos imóveis eu te mostrei? Um só. Tá. A segunda vez que você comprou um imóvel comigo, você comprou um imóvel na planta, né? Com a ideia de ou futura revenda ou locação. Quantos imóveis eu te mostrei? Um só. Então, beleza. Sendo que o primeiro ele vendeu, cara, em 5 minutos, tá? Isso que eu já tinha passado por vários corretores. Na verdade, é o entender para vender, né? Tem uma frase que eu gosto, falar é bronze, escutar é prata e perguntar é ouro. Exato. Tenho certeza que tu perguntou muita coisa pro Diogo antes de vender o imóvel para ele. Sabe que o ponto é esse. Hoje, a Citali, que é a imobiliária que eu citei, né? Eu já passei por todas as cadeiras do mercado imobiliário. Fui estagiário, fui corretor de imóveis, fui gestor, fui diretor, sócio de imobiliária. Então, estive à frente de times aí que bateram 500 milhões de venda no ano, 600 milhões de VGV no ano. Criei novos times, passei pelo processo de recrutamento, de desenvolvimento e de desligamento de pessoas. Depois desse processo aí de 9 anos dentro dessa empresa, eu saio, eu me desconecto, me torno corretor autônomo. Então, também tive a experiência de ser um corretor sozinho aí no mercado, solo no mercado. E agora eu passo pelo processo de fundar uma imobiliária, né? Foi a primeira vez que eu fundei a imobiliária, porque a outra eu fui o primeiro corretor, mas eu não fundei, né?
apesar de ter feito parte da construção da empresa, mas eu não fundei, agora eu fundei uma imobiliária. E o nome é Citali Curadoria Imobiliária. Por que eu coloquei esse termo curadoria? Para bonito? Também, achei chique, achei combina. Ficou legal. Ficou legal. Mas o motivo de ter colocado o termo curadoria é porque justamente é a forma como eu entendo a atuação do corretor de imóveis. Eu sou um curador imobiliário. A partir do momento que eu entendo qual é a expectativa, desejo, necessidade, problema do meu cliente, eu vou entender como eu resolvo esse problema através do meu conhecimento no mercado imobiliário. Então, antes você falou assim, o corretor ele vende informação. Cara, eu questiono essa afirmação, porque assim, a informação está disponível para todo mundo. Hoje você tem informação, você tem a rodo na internet. Muitas vezes o cliente ele chega com mais informações do que o próprio corretor. Então nós não vendemos a informação necessariamente, a gente vende um extrato dessa informação que é o conhecimento. Porque a informação está dispersa na sociedade. Agora, quando eu estratifico isso e aí eu simplifico para o cliente e digo assim, cara, eu vou te mostrar um imóvel, significa que eu vou vender para ele o conhecimento que eu tenho do mercado imobiliário e o problema, a solução que eu tenho para o problema dele. Então, quanto menos imóveis o corretor mostra e vende, eu entendo que melhor é este corretor. Quanto mais imóveis você mostra, menos preparo você demonstra ter. Guilherme, significa que não é para mostrar imóvel, meu irmão? Eu cheguei a mostrar 18 imóveis em um dia para um cliente. Então, não quero dizer que eu não vou mostrar imóveis. Se chegasse lá, o Diogo falasse, cara, não gostei, eu vou mostrar outro. E se ele falasse, não gostei, eu ia mostrar outro. E eu ia grudar nele, eu ia dormir com ele. Até a hora que ele achasse o imóvel, que ele dissesse, não, é esse aqui que eu vou comprar. Tava eu lá no meio dele da Márcia. Não, amanhã de manhã cedinho a gente vai ver mais imóvel. Ele tava lá, assim, com a toquinha, TikTok. E assim, o ponto é, a partir do momento que eu consigo fazer um diagnóstico qualificado do meu cliente e eu tenho o conhecimento necessário de produto para eu poder fazer a oferta assertiva, eu, inclusive, acelero o processo de venda. Porque eu entendo que a venda ela é um processo estruturado, ela deve ser um processo estruturado. E um processo estruturado de venda é como um mapa confiável em meio a um território desconhecido. Então, se eu tenho um mapa, eu tenho mais chances de chegar a um lugar do que se eu não tiver mapa algum. Quando eu saio de Balneário Camboriú e coloco no mapa o endereço de vocês aqui em Navegantes, eu tenho um processo estruturado a seguir. Ali me diz a hora que eu estou saindo, a hora que eu chego, o tempo médio de viagem, talvez a velocidade média do percurso, aonde eu tenho que fazer curvas e tudo mais. Significa que porque eu coloquei no mapa eu vou chegar? Não. Talvez aconteça alguma coisa, talvez aconteça um acidente, eu bato o carro, quebro o carro, alguma coisa aconteça comigo. Várias situações podem acontecer ao longo desse caminho. Então não é porque eu tenho um mapa que ele vai me levar àquele objetivo, mas eu ter um mapa acelera muito o processo. Porque se eu tentasse vir sem mapa, eu podia pegar a BR para o lado errado, eu poderia ter passado reto Navegantes, ter parado lá em Curitiba, eu poderia ter entrado na cidade e não ter achado a imobiliária, daí eu tenho que começar a perguntar para um para outro. Então, no mínimo, eu ia demorar muito mais para vender. Então, primeiro, um processo estruturado de venda ele faz com que você possa, inclusive, acelerar o seu processo de venda. E ter o conhecimento de mercado e ter a capacidade de fazer um diagnóstico qualificado do cliente acelera a venda também. Então, o que eu faço quando eu converso com o Diogo e com meus clientes é buscar entender ao máximo possível, fazer o melhor diagnóstico possível para que eu possa ser assertivo na hora de fazer uma oferta. Legal. Porque tu não consegue imaginar você entrando, por exemplo, numa clínica, no hospital, você ser atendido por um médico e o médico ele te dá uma receita antes de ver o que você tem. Já imaginou isso acontecer alguma vez? Não tem sentido, né? Tu entra no hospital, o cara vai lá e te entrega uma receita. Tá aqui teu resultado, aqui, vai fazer isso aqui. Compra esses remédios, vai fazer esse exame. Cara, não vai fazer sentido nenhum. Então tu tem que entrar ali, tu vai falar com o médico, tu vai dizer onde é que tá doendo, ele vai fazer uns exames, talvez ele peça para você fazer uns exames para ele poder aprofundar ainda mais esse diagnóstico. E a partir dali ele vai te dizer qual vai ser o tratamento. Vai fazer uma cirurgia, você vai fazer uma fisioterapia, você vai tomar um remédio. E aí o corretor não, o corretor ele quer bater ali no cliente e oferecer um produto. Que se o corretor soubesse a importância que é de ser um corretor, porque assim, quando o cliente te procura, ele confia em ti, né? Ele quer uma solução. Vou comprar um imóvel. Então, cara, isso é uma responsabilidade muito grande na hora de atender o cliente, né? E assim, quando se fala mercado imobiliário, qualquer valor é um valor alto. Então, dependendo, tem regiões que, às vezes, o ticket maior que o cara vai chegar vai ser 500, 600 mil.
Só que isso para a região é alto. Sim. Então a gente vê para a nossa região é muito mais alto. Estamos falando de 1 milhão, 2, 3, 10. E você tem que entender, assim, você tem que administrar que às vezes pode ser aquele dinheiro que o cara tem, é tudo que ele tem. Às vezes a gente está tratando esse investimento da pessoa como se fosse, às vezes o cara juntou dinheiro para fazer aquilo. Então a gente tem que ter essa ideia, né, de que... Sensibilidade. 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 Respeitar a carteira do cliente. Agora falou sobre isso, eu lembrei. Sabe que a minha perspectiva é que parem para pensar nos principais ciclos da vida de vocês. Quando vocês eram criança, vocês moravam com quem? Moravam com os pais. Alguns moravam com os avós, ou moravam, enfim. E aí, em algum momento, talvez vocês tenham se mudado para outra casa, para outro imóvel. Em algum momento, talvez tenha saído da casa dos pais, talvez tenha morado sozinho, morou com os amigos. Em outro momento, você conheceu alguém, foi morar junto, daqui a pouco casou, daqui a pouco teve filha e se mudou de novo. Moral da história. A gente geralmente remete os ciclos da nossa vida ao imóvel que a gente viveu. Porque é impossível você relembrar de um período da tua vida sem lembrar onde você vivia. É verdade. Então, o imóvel ele representa o ciclo da vida de uma pessoa. Sendo assim, o corretor de imóveis é o agente responsável por dar início no ciclo da vida de alguém. Você para pensar a responsabilidade que nós temos na mão como corretor de imóveis. E aí, enquanto para nós a jornada da venda ela se dá da entrada de um lead com interesse na compra e no fechamento do negócio, o ciclo da vida da pessoa ela se inicia a partir da compra. Não existe ele não está pensando na jornada da compra dele, ele só está pensando na jornada da vida dele. Então, quanto menos atrito ele estiver a partir do momento que ele deseja comprar o imóvel até o momento que ele entrou no imóvel dele, considerando o imóvel para moradia, por exemplo, quanto mais rápido ele chegar a esse momento de realização, para ele melhor. Então, nessa análise, o objetivo do corretor é reduzir atrito e facilitar o acesso do nosso cliente ao imóvel que ele deseja. Então, a gente tem que ser capaz de conseguir fazer essa leitura do cliente, esse diagnóstico, conectar ele ao produto e fazer com que essa passagem, essa transição, seja satisfatória. Até porque ela marca o início de um novo ciclo na vida dele. E o diagnóstico é a parte mais importante do processo de compra dele. Porque é através do diagnóstico que tu vai reduzir o atrito que ele vai ter em qualquer outra fase do momento da compra. Não adianta tu apresentar um imóvel de 3 milhões para uma pessoa que tem capacidade para comprar um imóvel de 1 milhão, por exemplo. Isso só vai frustrar o cara no momento do fechamento do negócio. Então, o diagnóstico é a fase mais importante desse processo todo, né? Com certeza. Então, nós vamos agora para um intervalinho. Diferenciado. Adeloá. Isso mesmo. Veio de onde esse nome aí? Então, essa pergunta, inclusive, ela foi tema do primeiro podcast que nós fizemos com o prefeito Liba, aqui da cidade. Quando eu falei meu nome, ele ficou pedindo para eu repetir várias vezes. Aí ele assim, mas Adelaide, de onde tu tirou? Meu pai, ele é muito criativo. E eu tenho uma madrinha que se chama Eloá e um padrinho que se chama Adão. E aí ele juntou Adão e Eloá e fez Adeloá. Meu nome é único, pode pesquisar no Google. É melhor que Eloão, né? É personalizado. E o meu nome também é interessante porque assim... no Gmail, meu e-mail é só adelar@gmail.com. Então, eu acho que não sou amiga do fundador da Google, mas ele não deve ter nenhum amigo que tenha um nome assim também no e-mail, né? Olha aí, é verdade. É o único. E eu confesso, assim, que no começo eu não acompanhava muito vocês, mas eu sabia quem era, né? Principalmente o Guilherme. Porque eu sigo ali também a Karina Esmanioto e recentemente vocês foram indicados a um prêmio juntos, eu comecei a acompanhar bastante e vendo ali a história do Guilherme eu me identifiquei muito, porque eu também saí de casa com 16 anos porque eu queria uma condição de vida melhor. E aí eu comecei a pensar quais as possibilidades que alguém tem de subir na vida se ela não tiver uma base financeira muito boa. E hoje eu vejo que o mercado imobiliário, ou vendas no geral, elas abrem essa possibilidade. Tu não precisa necessariamente ter uma faculdade. Tu pode estudar cursos pequenos, tu pode desenvolver relacionamento e estudar até no YouTube ou no Instagram acompanhando pessoas como o Guilherme
e tu consegue se tornar um bom profissional e ela te dá a possibilidade de mudar de vida. É uma das poucas profissões, né? É verdade, isso aí já está sendo gravado já, né? Mas eu não sei como Já tá, ela fez joinha lá, ó. Mas, Já tá gravando já. E aí eu falei justamente isso hoje. Eu disse, nossa, como a gente se surpreende, né? Porque eu não te acompanhava e eu parei para olhar em função do nosso podcast e eu virei fã. Não como a minha colega Karina, que é muito fã, mas praticamente uma fã. E a minha pergunta para vocês, assim, hoje eu sou responsável pelo setor de locação aqui na House. Eu escolhi a locação quando eu vim do Rio Grande do Sul para cá, lá eu trabalhei com venda. Quando eu cheguei aqui, eu vi assim, venda, eu sempre imaginei que precisa ter muito relacionamento. Na minha cidade, como eu sou nascida e crescida lá, todo mundo sabia quem eu era. Então, eu tinha clientes lá, eu já atendia com frequência bastante tempo. E eu cheguei aqui em Itajaí em 2018, depois vim para Navegantes, né? E eu pensei, como que eu vou vender se eu não conheço ninguém? E não era naquela época, não tinha tanto isso de Instagram, lead, né? Tu vendia mais relacionamento mesmo. E aí surgiu a possibilidade da alocação de imóveis, que me traria uma certa estabilidade. Eu poderia atuar como corretora, porém com locação. Eu queria te perguntar, Guilherme, no setor de locação, eu ouvi ali que tu falou que tu vende às vezes para o teu cliente ter rentabilidade através da locação. Como que tu vê a nossa região de Navegantes, que tu conhece bem, né? Para investimento, para locação. Um cliente teu que queira comprar um imóvel. Eu conheço pouco o mercado de Navegantes, não sou um grande expert no mercado daqui, para poder falar quais são os argumentos que eu tenho para oferecer esse tipo de produto, né? Porque no final das contas é um produto que eu estou oferecendo, é uma tese que eu estou defendendo, né? Compro imóvel para alugar. Mas se eu trabalhasse com locação e atuasse aqui, o que eu ia analisar? Qual que é a demanda que existe no mercado de locação aqui? Comercial, residencial, industrial. Aqui a gente tem em Porto, então tu tem essa necessidade de grandes áreas para galpões, tem essa necessidade, né, da área logística. Então eu ia começar a analisar quais são os setores que eu posso atingir aqui, que tipo de mercado eu tenho para atingir. Eu tenho, é muito comum ser alugado casas para veraneio. Bom, mas será que é algo mais sazonal e eu vou ter a oportunidade só de atingir um público que vem esporadicamente? Ou daqui a pouco não, mas pode ser uma oportunidade, porque a cidade também tem uma necessidade que, apesar de ser maior na época do verão, ela durante o ano também existe essa necessidade da locação esporádica, por exemplo. Não, locação residencial. Não, tem pessoas que às vezes trabalham aqui em Navegantes ou trabalham em Itajaí, tem a necessidade de um imóvel e não necessariamente tem condição de compra. Então, existe uma demanda, seja pela locação estudante, como nós chamamos, que é aquela locação comum em balneário, muito comum em balneário, né, principalmente edifícios mais antigos, e talvez em Itajaí deva ter também, não sei como é que funciona aqui em Navegantes, se existe ou não, que é aquela locação ali fevereiro, né, pós-carnaval, março até novembro, ou não, a locação residencial existe uma alta. Qual que é o perfil de produto que se aluga muito em Navegantes? Imóveis na faixa de 1.000, de 1.500, de 2.000, de 3.000. E entendendo, primeiro, qual que é a demanda e o que eu consigo prospectar de estoque, me especializaria nesse nicho. Não, mas existe uma alta demanda para a parte logística, existe uma alta demanda da parte comercial ou industrial. Eu me especializaria nesse nicho. Porque a locação, se eu estou falando para corretores, a locação ela é uma oportunidade que você tem de receita recorrente. Para a imobiliária, além da receita recorrente, tu tem aquilo que a gente chama de equity. Porque se você fala de venda, quanto que vale uma imobiliária? Uma imobiliária ela não tem receita recorrente senão através da locação. Talvez ela possa oferecer outros serviços, né? Eu falo da locação e eu estou trazendo também a administração junto, né? Sim, não é só a locação, mas a administração também. Não, às vezes a imobiliária oferece alguns serviços acessórios e tudo mais que geram uma receita, mas de fato a locação é a melhor forma de você ter uma receita recorrente na imobiliária. Isso gera equity para a imobiliária. A imobiliária ela passa a ter um valor de mercado porque ela tem uma receita recorrente, ela tem uma carteira com uma previsibilidade de recebível. Imobiliária que trabalha com venda, somente com venda, não tem o equity, não vale nada. Vale a marca, vale a estrutura física, vale o patrimônio que eventualmente a imobiliária tem. Mas se no dia seguinte não tiver time para vender, a imobiliária não vende, a imobiliária não gera receita, então o que você tem é algo muito abstrato.
Agora, a locação permite você construir uma carteira que gera uma receita que, ao longo do tempo, faz com que a tua empresa tenha uma análise de mercado também pelo quanto que ela gera de receita. E além né? de que nós conseguimos manter o nosso cliente aqui dentro. Claro. E nós temos leads qualificados. Eu sempre falo isso para os meus colegas que são de vendas. Não sei o que vender, tá fraco, me procura. Eu sei o cliente que alugou um imóvel, eu sei a renda que ele tem hoje. Quando eu conversei com ele durante o processo de locação, ele veio para ficar aqui, veio a trabalho, vai ficar 12 meses, ele tá morando para decidir qual bairro que ele vai comprar futuramente, ele tá fazendo um test drive, como tu disse agora há pouco. Ele tem a oportunidade de fazer um test drive no imóvel e a gente tem aquele lead qualificado dentro da imobiliária. Então, a locação é fundamental para o funcionamento da imobiliária. Anos atrás, uma cliente entrou em contato conosco, buscando um imóvel para locação. Até eu lembro que naquela época ela não estava sendo atendida por mim, mas sim por um colega. O colega estava viajando e acabou não dando atenção para ela. Até porque, como locação não era a nossa especialidade, não estava dentro da linha de foco dele, enfim. De toda forma, não justifica ela não ter recebido atenção. Mas ela ligou uma vez procurando ele, ligou a segunda, quando ligou a terceira, eu disse, tá, o que está acontecendo aí? Deixa eu entender melhor. Passa o telefone aqui, deixa eu falar com ela. E aí ela falou, Guilherme, tô procurando um apartamento para locação em Balneário. Eu falei, tá bom, mas comecei a fazer diagnóstico. Qual que é o tamanho que você precisa, característica, número de quarto, de vaga, localização, tarará. Fui avançando com ela, entendi o que ela queria. Disse, não, eu vou te ajudar. Encontrei um imóvel para ela e aí a família de Minas Gerais foi até Balneário Camboriú. A gente visitou alguns imóveis, mostrei um apartamento para ela e eles acabaram fechando a locação. A locação em si, para mim, não gerou muita receita. Eu não tive administração daquele imóvel, era um imóvel que eu consegui em parceria, então ganhei ali uma parte da primeira locação, né? Primeiro aluguel. Só que durante aquele período em que eu mostrava alguns imóveis, eu comecei a plantar a ideia da compra de um imóvel. E não deu outra. Assim que a gente fechou a locação, no dia seguinte eu vendi um Vitra by Pininfarina, né? Um edifício em Balneário Camboriú, localizado ali na região centro-sul de Balneário Camboriú, né? Assinado pela Pininfarina, que é o mesmo escritório que assina Ferrari, Rolls-Royce, Maserati, enfim. E olha só que legal, vendi esse apartamento, os clientes ficaram super satisfeitos, depois acabou surgindo disponibilidade num andar ainda mais alto, então eu coloquei eles no andar mais alto, lá, 40º e pouco pavimento, tá? Ficaram super felizes. Anos depois, lançou o Tonino Lamborghini. E aí quando lançou o Tonino Lamborghini, eu sabendo que ele gosta de carros e tudo mais, antes mesmo do lançamento oficial, mas já disponível, né? Eu ofereci o Tonino Lamborghini e eu fui um dos primeiros corretores a vender Tonino Lamborghini. E vendi para esse cliente que comprou o Vitra e foi um cliente que veio através da locação. Então, a locação ela gera oportunidades. Gera oportunidade, relacionamento e o cliente tem uma decisão imediata, né? Ele não fica pensando. Cliente de locação, ele precisa daquela solução rápida. Exato. E agora eu vou para outra linha contigo, então. Hoje, eu já atendi, inclusive, já foi meu cliente aqui em Itajaí, o Banco BTG. Que ele é meu cliente e nosso concorrente, basicamente, porque ele tem uma possibilidade de investimento para os clientes, enquanto nós temos outra, que são os imóveis. E o que eu vejo, assim, como tu vê uma forma de a gente competir com tantas opções de investimentos hoje, fala a tua visão agora, como a gente convencer ele a comprar um imóvel? Tu acredita que a locação ajuda tu a convencer um cliente a comprar um imóvel, ser um investimento melhor que talvez um Banco BTG da vida? Se você vai olhar para os produtos disponíveis por BTG, por outros bancos aí do varejo, ou até mesmo assessorias, né, do mercado financeiro, possivelmente, se você comparar somente o valor da locação, percentual da locação versus percentual que esses produtos hoje te proporcionam, principalmente numa Selic aí superando 13% ao ano, dificilmente a locação ela vai ser mais atrativa. Se você olhar isoladamente o dado de qual o percentual que eu recebo sobre o valor do imóvel. Agora, outros fatores devem ser analisados. Primeiro, você comprou um imóvel. Esse imóvel, ele, além de gerar a renda através da locação, vamos supor 0,5% ao mês, estou trazendo um dado aqui que é super crível, né? De 0,3 a 0,5 é super comum. E daqui a pouco você tem, naquele mercado imobiliário, um imóvel que chega a valorizar mais 0,5%, 0,7% ao mês,
porque também acontece muito isso aqui na nossa região. Tivemos momentos, eu fico mais por dentro do mercado de Balneário Camboriú, mas tivemos momentos que a gente bateu valorização de 20% ao ano em Balneário Camboriú. É algo que eu vendo para o meu cliente? Não vendo isso para o meu cliente, mas é algo que eu tenho histórico, eu tenho como mostrar. Sim. Eu tenho imóvel que eu vendi por 4,5 milhões num ano, que no outro ano eu vendi por 9. Tem imóvel que eu vendi por 5, que depois estava valendo 12. Então eu tenho cases que em prazo curto de tempo, às vezes a gente dobrou o valor do imóvel. E comprovado que realmente aconteceu. Comprovado. Então, assim, quando você acrescenta, às vezes, aquele 0,5 da locação, mais o 0,5, 0,6 ali da valorização, tu começa a entrar numa disputa mais próxima. Agora tem que se analisar produto a produto. Porque, por exemplo, eu já investi em fundo multimercado, fundos de ações e coisas do tipo. Quando veio a pandemia, que todo mundo ficou de cabelo em pé, a bolsa foi ao chão. A gente saiu de 115, 116 mil pontos e bateu 65 mil pontos. Caiu pela metade. Eu perdi 45% do que eu tinha investido em fundos multimercado e fundos de ações. Então, 45% do meu patrimônio derreteu, tudo que eu tinha investido. Na prática, o que aconteceu? Eu deixei o dinheiro lá, não mexi, o mercado retomou, bolsa volta a bater 120 mil pontos e tudo é lindo. Guilherme, quer dizer que tu recuperou o dinheiro? Claro que não. Sabe como é que a brincadeira com o banco é assim, ó? Se dá ruim, a gente tá junto, galera. Vamos perder todo mundo junto. Mas agora a gente recuperou. Então dá minha parte aqui que eu acabei de fazer você dobrar o teu capital. Então foi isso que aconteceu. Eu perdi 45%, quando dobrou o que sobrou, ele disse assim, não, mas agora me dá aqui que eu tive performance, né? Quando eu vi isso, eu disse assim, vai tomar banho. Eu vou deixar dinheiro em renda fixa e o resto eu vou investir no mercado imobiliário. Na verdade, vou investir no mercado imobiliário e o que eu tiver, o que sobrar, eu vou deixar em renda fixa com margem de segurança. Então, alguns produtos, eles deixam de ser benéficos. Outra questão, quando você olha para produtos pré-fixados, tudo bem, mas sempre quando você está dependendo do mercado que é volátil, daqui a pouco o pessoal olha, criptomoeda, Bitcoin vai subir, beleza, aí tem gente investindo em Bitcoin, aí tem outras que compram meme coins e tudo mais. Cara, a chance de ir a zero, eu prefiro ganhar menos do que correr o risco de perder tudo. Então eu não entro em cassinos, né? Se eu investir, não estou dizendo que não é para investir no mercado financeiro, o mercado financeiro sim, é uma opção e tem várias alternativas para quem é profissionais, como o mercado de opções ou os day trades e tudo mais. Não vou nem entrar no aspecto dos influenciadores aí que se passam por day trade, mas enfim, ou vice-versa. Mas quando a gente fala sobre uma análise de investimento, tu tem que analisar ponto a ponto. Eu estou disposto a correr risco? Sim ou não? Se eu não estou disposto a correr risco, mercado imobiliário, historicamente falando, a gente não vê uma depreciação no imóvel. Então, ele já ganha um ponto positivo aqui, enquanto o mercado que é volátil, eu já sei que eu posso não ter tanto interesse. Como tu falou ali da questão da pandemia, por exemplo, né? Na pandemia, enquanto todo mundo perdeu dinheiro e muita coisa, quem tinha um imóvel alugado ganhou, principalmente na nossa região. Porque as pessoas foram trabalhar home office e nesse momento que elas foram trabalhar home office, elas queriam morar perto da praia. E assim, teve uma migração, eu estava na locação ali a partir de 2021 aqui na região e veio gente do país todo para morar perto do mar. Coisa que a pandemia abriu essa possibilidade para essas pessoas e o aluguel subiu. Sim. E aí uma outra estratégia que você consegue fazer também, inclusive foi uma tese que eu debati com o Diogo recentemente, se não me engano, em algum imóvel que a gente havia tratado, que a tese era fundamentada da seguinte maneira. Você consegue, às vezes, comprar um imóvel, por exemplo, na planta, que você vai pagar uma entrada, vai pagar um parcelamento, chega na entrega do imóvel, você quita com financiamento bancário, por exemplo, e às vezes a locação do imóvel paga a parcela. Sim. Então, no fim, a tua exposição de caixa, às vezes é de 40% a 50% do valor do imóvel, e os outros 60%, 50% do valor do imóvel é pago através da locação. E você recebe a valorização do 100% do valor do imóvel. Você recebe a valorização do 100%. Você vai alavancar o teu patrimônio usando uma pequena entrada e alguém pagando a parcela. Exato. Vou dar um exemplo, né? A gente tem imóveis de aluguel também. E, por exemplo, hoje alguns imóveis chegam a bater 1% até um pouco mais em relação ao que eu investi lá atrás. Então, com o tempo, dependendo da região que você investe, o percentual de retorno ele vai aumentando em relação ao teu valor inicial de investimento. Então, assim, eu não comparo, por exemplo,
quanto está me dando hoje em relação ao valor de venda hoje. Não, eu comparo lá atrás, porque foi o dinheiro que eu coloquei lá atrás. Não coloquei mais dinheiro depois. Coloquei só isso aqui. Então, de começo me rendia 0,5, hoje me rende 0,1. Quer dizer, me rende 1%. 1,2, 1,3. E tu tem aquela valorização do imóvel, porque tu comprou ele lá por 500, ele valoriza para mim o imóvel e também a rentabilidade da locação. Esse produto, por exemplo, vamos supor que tu comprou um imóvel de 500 mil reais lá atrás, hoje ele vale 1 milhão, tu aluga ele por 5 mil, tu está considerando que ele te rentabiliza 0,5% ao mês, só que além do 0,5% ao mês que você recebeu durante esse período, se você vender esse imóvel hoje por 1 milhão, tu ainda ganha mais o percentual da rentabilidade sobre o valor da venda. Tem mais esse prêmio. E na nossa região os imóveis não ficam parados, né? Então, se você pretende investir em algo, eu gostaria de comprar um imóvel e ganhar dinheiro através da locação, aqui em Navegantes, os imóveis alugam. A gente tinha até uma campanha recentemente. Nós alugamos o seu imóvel em 30 dias ou nós assumimos as taxas a partir dali. Porque nós temos uma grande confiança de que os imóveis são alugados dentro desse período. Cara, teve um imóvel de locação que a gente colocou a placa. Quando chegou aqui para cadastrar o imóvel... Já tinha ido, já. Já estava fechado. Já. É muito rápido, assim. Nós fazemos um trabalho bem focado nisso. E, na verdade, da minha parte, assim, sobre locação, era isso. Depois, eu tenho uma pergunta para o nosso amigo Guilherme. Eu já fui na tua palestra, te acompanho pelo Instagram e como corretor a gente deve olhar para quem está indo para um lado legal que a gente também quer ir para lá, né? A minha pergunta que eu tenho para ti, até fora do roteiro, o que tu daria de sugestão para nós para atender um cliente, um lead que vem pela plataforma, pelo digital? Ou seja, o cliente se inscreveu lá numa campanha, igual a gente estava conversando ali, que ele se inscreveu em várias campanhas, uma forma que tu me diria para abordar esse cliente? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa feita pelo Mike Del Pratt, onde ele fez uma pesquisa através de cliente oculto, né? Só para colocarmos todos na mesma página. Cliente oculto é quando alguém entra em contato por uma empresa se passando por cliente. Geralmente é feita pela contratação de um serviço de consultoria, e aí essa consultoria ela faz o cliente oculto para poder fazer uma análise do atendimento da empresa, ou às vezes até com forma de benchmark, ou seja, um concorrente faz esse cliente oculto para ver como é que o seu concorrente está atendendo. Então foi feita essa pesquisa de cliente oculto pelo Mike Del Pratt nos Estados Unidos, onde eles avaliaram 100 imobiliárias. E um dado que é interessante é que 47% dos contatos realizados não foram retornados. 47% dos leads não receberam retorno. O tempo médio de retorno ultrapassava 8 horas. E o mediano, que é quando você elimina aí as discrepâncias, era de 39 minutos. Passado isso, com os dados gravados aí na cabeça, vamos para uma outra pesquisa. De acordo com a Salesforce, maior CRM do mundo, o tempo ideal de contato é de até 5 minutos, que é onde você tem o máximo de chances de sucesso nessa primeira abordagem. Que de 5 para 10 minutos, essa diferença de você, ao invés de levar 5 minutos para o primeiro contato, você levar 10, você perde em 10 vezes a chance de sucesso no primeiro contato. Na perspectiva invertida, de 10 para 5 minutos, você aumenta em 900% a chance de sucesso no primeiro contato. Então, de acordo com essa pesquisa também, fala sobre a quantidade, sobre a insistência nesse contato, né? Quantas vezes eu devo entrar em contato com o cliente? E ali fala que você chega a algo em torno de 90% de chance de sucesso no primeiro contato quando você liga para o cliente até 6 vezes, sendo que menos de 5% dos profissionais da área de vendas, parênteses, a gente está falando da Salesforce, que é a maior CRM do mundo, não estou falando só de mercado imobiliário. Dito isso, menos de 5% dos vendedores do mundo, de fato, fazem 6 ligações. E até só para colocar mais uma consideração aqui também nessa pesquisa da Salesforce, ele fala que o número ideal de toques, de chamadas nessa ligação, né? Fiz uma ligação, quantos toques eu vou esperar daqui? Até o final, até desligar. O ideal é até 12 toques. Eu nunca contei para ver se dá 12 toques. Também não. Mas a média de que um vendedor espera é de 4,5. Enquanto a chance de sucesso máxima está ali no 12º, 11º para o 12º toque, que eu juro para vocês que eu nunca contei, mas para garantir eu deixo tocar até cair na caixa postal. Então, por que eu trago essas duas pesquisas? Primeiro, para falar que a primeira dica é entre em contato imediatamente com o cliente.
né? Muito do insucesso nesse contato com o lead se dá pela negligência do corretor sobre o próprio lead. Ele demora para entrar em contato quando quer, e só ali ele já está perdendo oportunidade. Primeiro, 47% desses americanos nem entraram em contato, né? E aí, quando entra em contato, demora ali 39 minutos, é um tempo mediano, desses que de fato entraram em contato, quando a gente está falando que de 5 para 10 minutos a gente perde em 10 vezes a chance de sucesso. Teve uma vez que eu estava numa palestra, eu estava palestrando, e parceiro de bastidor ali era um dono de um grande... diretor comercial de um grande unicórnio do mercado imobiliário, uma dessas empresas que vale mais de $1 bilhão, né? E conversando com ele, é uma empresa que na época trabalhava somente com locação, e essa empresa começou a trabalhar também com vendas. No seu primeiro ano atuando com vendas, eles venderam $1 bilhão em imóveis. No segundo ano, eles venderam 9 bilhões em imóveis. Aí eu pensei, caraca, como é que o cara deu um pulo de 1 bi para 9 bi? E aí eu colei nele, né? Eu disse, vamos lá tentar descobrir aqui, né? Mentoria fria aqui, né? Na faixa. Aproveitar o benefício, né, dos contatos. Aí eu disse, olha, me diz uma coisa, cara. Como é que você sai de 1 bi para 9 bi em vendas? O salto é muito grande. E ele falou assim, Guilherme, a gente trabalhou para que nós investíssemos em infraestrutura, para que nós conseguíssemos pegar o cliente com o dedo na tela. Ou seja, o cliente está fazendo uma pesquisa, ele clicou com interesse no imóvel, automaticamente alguém liga imediatamente e faz esse atendimento. Porque o cara está ali ainda nesse momento dele. Exato. Então, as justificativas a gente vai caçar. Pô, o cara está ali, ele está focado, naquele momento ele está disponível. Aí a gente vai caçando por que isso acontece, né? Por que tem mais sucesso. Sim. Mas é um dado. Ele saiu de 1 bi para 9 bi e me diz que a principal estratégia é ter estrutura para atender o cliente com o dedo na tela. Então, o primeiro passo é esse, é atender imediatamente, não negligenciar os leads, é não deixar para depois. Eu já tive experiências de eu ter demorado para entrar em contato com o lead, depois o lead, ele, mas eu já falei com outro corretor, sabe? Então, já pude ter essa troca com o lead, sabendo que, cara, eu cometi um erro, cometi uma falha. Então, hoje, nos meus grupos de mentoria, meus grupos de mastermind, tive uma corretora, inclusive uma gestora, que tem imobiliária em Joinville, né? Que ela fez o teste. Primeiro ela disse, não, Guilherme, 5 minutos é muito radical. Vou botar 2 horas. E ela disse que antes demorava um dia para entrar em contato com os leads, né? Aí ela baixou para 2 horas, ela disse, cara, melhorou. Agora ela disse assim, não, vou fazer o hardcore. 5 minutos entrou um lead, se tu não pegar o lead no bolsão ali que eles têm, tu perdeu o lead vai para outro corretor. 5 minutos alguém tem que ligar. E eu não tenho dado de quanto ainda, porque é recente, mas ela já trouxe para mim, Guilherme, a gente está conseguindo qualificar mais. A gente está qualificando mais, está convertendo mais. A dinâmica é tu pensar assim, você entra aqui para ser atendido e se demora 40 minutos. O que você vai fazer? Vai embora. Então, assim, para o Guilherme, de acordo com a tua teoria, o lead é urgente, porque tu tem o importante, o urgente e a casualidade, né? O lead é importante, né? Ele é importante. O lead é importante. De acordo com os dados, o ideal é que eu faça o contato imediato. O que você está trazendo é uma regra de produtividade de acordo com a tríade do tempo. Inclusive, conheci o Christian Barbosa, que é o autor desse livro. E ele fala da tríade do tempo, então ele traz 3 elementos, né, dos nossos compromissos diários. São as coisas importantes, as coisas urgentes e as casualidades, né? E onde a gente coloca em uma ordem que geralmente a nossa ordem é errada. Geralmente a gente coloca primeiro o que é urgente, porque é urgente, então tem que fazer. E aí a gente fica a semana inteira apagando o incêndio e chega no final da semana a gente vê que, cara, apagou o incêndio a semana inteira e não produziu nada. E aí, de acordo com esse entendimento aí do Christian, você coloca primeiro o que é importante, depois o que é urgente e depois, por último, o que é circunstancial, as causalidades. E qual que é o resultado disso? Primeiro é o seguinte, se é urgente e é importante, então é importante. Se é urgente e não é importante, então não é tão importante assim, eu vou focar no que é importante primeiro, porque afeta mais meus resultados. Sim. E os circunstanciais, cara, que é geralmente o que as pessoas vivem, fica ali no celular fazendo bobagem e tudo mais, e perde tempo tomando um cafezinho com o colega, com o parceiro falando bobagem e não produz absolutamente nada. Então tem essa ordem. Então nessa ordem sim, o lead é importante. Então, só para a gente concluir aqui, primeiro passo é entrar em contato imediatamente com esse lead. Segundo passo é fazer um diagnóstico assertivo dessa pessoa. Então, realmente você abordar essa pessoa e ser capaz de fazer perguntas para ouvi-la, para criar conexão, para criar um vínculo de relacionamento, para entender qual que é a situação daquela pessoa, o
que ela precisa, o que ela procura, o que ela já sabe sobre isso que ela procura, né? Existem métodos de qualificação como o BUNT. Você trabalha com budget, authority, necessity and timing. Então, o budget é o quanto de grana a pessoa quer investir, qual que é o orçamento dela, a autoridade, se ela é decisora ou não, necessidade, quais são as características daquilo que ela está procurando, e timing, se ela está no momento de compra. Existe o SPIN, aí você vai para solução, problema, implicação e necessidade, enfim. Então, tu tem diferentes métodos hoje, tu vai lá, pesquisa no Google ali, BUNT ou SPIN, tu acha formas de perguntas de qualificação. Eu tenho um script, inclusive, de primeira abordagem disponível na Hard Class, onde eu trago várias perguntas de diagnóstico, várias perguntas de qualificação, trago ordem disso, como fazer isso, como falar sobre isso, mas não estou vendendo nada aqui não, só comentando que eu tenho isso estruturado já, né? Porque eu acredito muito nesses scripts, por mais que a conversa nunca seja algo engessado, você tem um script que te dá um norte, né? Para você saber o que fazer, o que falar. Mas vamos lá, você faz perguntas para entender qual que é a necessidade da pessoa e a partir daí você avança nesse atendimento. Aí, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora podem pensar assim, tá, Guilherme, mas eu tenho um outro problema. Porque uma coisa é, o cara me atendeu o telefone e agora eu desenrolo. Só que as pessoas vão dizer o quê? Guilherme, as pessoas não me atendem o telefone. E aí, o processo é criar um fluxo de cadência. O que é um fluxo de cadência? Fluxo de cadência é um processo estruturado onde você antecipadamente define qual vai ser a ordem de contato que você vai fazer com o teu cliente. Então, por exemplo, vamos supor que no teu fluxo de cadência você tem lá ligação imediata, é ligação imediata. A partir de agora, qual que é o fluxo de cadência? Bom, se ele não atendeu, o fluxo de cadência vai ser, eu vou mandar uma mensagem imediatamente. Bom dia, Flávio, tudo bem? Guilherme Volk, sou corretor da Citali, estou retornando contato a respeito do seu interesse no imóvel tal. Gostaria de saber qual é o melhor momento para eu poder ligar para você e nós podermos alinhar mais detalhes sobre esse imóvel. Ponto. Esse vai ser o meu padrão. Eu sempre vou mandar essa mensagem quando você não me atender o telefone. Mas aí talvez você não responda essa mensagem. Porque se você responder, eu sigo com um atendimento. Eu vou te fazer perguntas, eu vou entender o que tu quer, eu vou te mandar uma oferta, tudo certo. Se você não me responder, o próximo passo do fluxo de cadência talvez seja fazer mais uma ligação. Em quanto tempo? Então, o fluxo de cadência justamente são essas regras que você estabelece previamente, mas que você não vai deixar para decidir o que você vai fazer na hora do atendimento. Porque no atendimento é o seguinte, segunda-feira você está animadão, você está querendo vender, você tá doido, ou bater um boletinho ali que tu já sabe que, cara, vou precisar vender para pagar as contas. Então, segunda-feira tu está animado. Chega sexta-feira, 17 horas, ninguém quer trabalhar. Então, o que é o fluxo de cadência? Ele é um processo que ele cria uma regra que garante que você vai seguir o processo independente da tua vontade, da tua disposição. Ele te dá, cara, um passo a passo para você seguir. E que vai ser padrão para toda a empresa. Tipo uma ligação, mensagem, não responder um e-mail, uma mensagem dizendo que tentou e não... Isso, aí pode ser pode ser uma outra ligação, aí daqui a pouco eu ligo no outro dia, eu ligo em outro turno, eu intercalo o turno novamente, agora eu mando uma mensagem de novo, daqui a pouco eu ligo, daqui a pouco eu mando mensagem, e aí tu vai decidindo quais vão ser os espaçamentos desses contatos. Eu vou começar primeiro todo turno, depois eu começo todo dia, depois, cara, eu jogo uma semana pra frente. Cara, talvez meu último contato é um mês depois, tô dando um exemplo, um mês depois, é ali que eu vou desligar o cliente. Se eu fiz X ligações, X mensagens, X e-mails, por exemplo, e o cliente não me respondeu, aí eu vou para um contato final. Tentei uma ligação, tentei uma mensagem, mando uma mensagem de desligamento e digo, a partir de agora não estou mais te atendendo. E aí cortei a relação. Então, estamos falando de contato imediato, diagnóstico do cliente. Se não conseguir o contato, fluxo de cadência. Acho que essa é a estrutura para que você possa fazer um atendimento aí com esse lead de internet. Interessante. Então, acho que o papo foi tão bom aí que a gente se estendeu um pouquinho. Queria agradecer Guilherme, Diogo, Adeloá e o pessoal da Housing. Foi uma manhã muito boa, um bate-papo, conhecimento. E, cara, você que está assistindo, segue essas duas feras lá e também segue Housing Gestão Patrimonial. Forte abraço. Valeu. Muito obrigada.